Olá, pessoal. Vamos fazer agora a apresentação do capítulo 2. É a primeira parte do capítulo 2. Então, eu vou falar sobre demanda. O capítulo 2 ele será dividido em 3 partes, porque ele é um tanto longo. Então, nós vamos falar inicialmente sobre a demanda. Então, note que os fundamentos de microeconomia e análise da demanda de mercado, eles fazem parte dessa primeira apresentação. Na segunda apresentação, nós teremos, então, a oferta de mercado e o equilíbrio. E a terceira apresentação, eu pretendo resolver alguns exercícios com vocês e fazer um tira-dúvidas. Então, nessa primeira parte, o que é interessante conhecer sobre a demanda e os fundamentos? Então, nós temos aqui o comportamento das famílias, que nós chamamos de consumidores. A diferença de consumidor e cliente é que o consumidor destrói o produto. O cliente, ele utiliza o produto para o seu processo produtivo e conseguir outros produtos e serviços. Então, o consumidor, a gente fala o consumidor final, aquele que vai realmente utilizar os produtos e serviços finais. As empresas, né, também fazem parte aqui as firmas desses mercados e os mercados específicos, ou que nós chamamos de mercados isolados. Então, veja, no mercado dos fatores de produção, vamos tomar esse último, a remuneração é a renda. Então, salários, juros, aluguéis e lucros, que compõem a renda da economia. Salários, remuneração ao trabalho, juros, aluguéis, remuneração ao capital, e os lucros também a remuneração ao capital, lembrando que as famílias são donas dos meios de produção. O Estado também pode ser dono de meios de produção. Mas quando nós falamos do Estado, no fim das contas, o Estado é a sociedade, que são as famílias. E, no caso, a remuneração no mercado de bens e serviços, você tem os preços. Nós vamos, muitas vezes, analisar variáveis isoladas ou mercados isolados ou um determinado item dentro do mercado. Então, nós usamos muitas vezes esse termo, ceteris paribus. O que significa o termo ceteris paribus? Tudo o mais constante. Então, por exemplo, quando nós analisamos o efeito renda sobre o consumo de um determinado bem, nós estamos imaginando que todos os preços estão constantes. Os gostos e preferências, hábitos de consumo são constantes. A única variável que nós vamos modificar é a renda. Um outro ponto importante, nós, ceteris paribus, podemos analisar um mercado específico e nós vamos considerar os outros mercados constantes. Isso é importante também. Então, quando nós analisamos um mercado, por exemplo, e normalmente uma dada variável para um dado mercado, nós consideramos tudo mais constante. Então, o exemplo, a variação do preço causa, né, a variação da demanda ou procura de um determinado bem. Então, se aumentar o preço da manteiga, o que vai ocorrer com o consumo de manteiga? A renda é a mesma, os preços dos produtos, outros produtos são os mesmos,
Então, nada mudou, somente vai mudar o preço da manteiga e todos os demais mercados constantes. Então, a cláusula ou o termo ceteris paribus considera isso. Essa demanda é a disposição a comprar do consumidor, não é a compra efetivamente realizada. Então, se eu estou disposto a comprar um automóvel que custa 50 mil reais, eu estou disposto a comprar um automóvel que custa 50 mil reais, mas eu gostaria de pagar, eu pagaria no máximo 40 mil reais. Eu faço parte da demanda, mas eu não vou comprar o automóvel. O preço de mercado dele é mais caro do que eu estou disposto a pagar. Mas isso não quer dizer que se o preço cair, eu não possa comprar. Se o preço cair para 40 mil reais, eu vou comprar o automóvel. Então, nós chamamos demanda potencial. Eu faço parte da demanda. Então, disposição a pagar é a disposição de cada pessoa a pagar por um dado bem ou serviço. O preço que nós observamos, ele é o resultado da interação da oferta das empresas e da demanda dos consumidores. A interação entre os compradores e vendedores me dá o preço de mercado. Mas isso não quer dizer que outras pessoas, outros consumidores não desejem comprar a um preço mais baixo. Então perceba que a disposição a pagar vem do nosso comportamento como consumidor, a teoria da demanda. A nossa disposição a pagar depende da utilidade que nós damos a cada bem ou serviço. Então, considerando aqui uma dada renda, os preços de mercado e mais, os meus gostos e preferências, a minha cultura, o meu modo de vida, eu tenho um comportamento. Esse comportamento vai determinar uma determinada utilidade que eu verifico individualmente, em termos até de sociedade, se nós agregarmos as preferências para um determinado bem ou serviço. Então, veja, quando eu observo o preço de um bem, eu posso estar disposto a pagar aquele valor ou estaria disposto a comprar aquele bem por um preço menor. Então, eu não vou comprar aquele bem simplesmente porque o preço está fora da minha disposição a pagar. Isso depende da utilidade de cada um. Então, todos nós somos consumidores. Toda semana nós fazemos compras. Então, imagine você, qual é a utilidade que você dá para um determinado bem. Então, imagine se você for comprar uma roupa nova. Você dará uma utilidade para aquele bem. Quanto mais roupas nós comprarmos, menor a utilidade na margem para nós. Um exemplo claro. Eu estou com sede. Eu vou beber água. Eu tomo um copo d'água, ele tem uma determinada utilidade para mim. O segundo copo d'água tem uma utilidade menor. O terceiro copo d'água tem uma utilidade menor ainda. Então, quanto mais eu tenho, menos eu valorizo na margem. Então, veja, pode chegar ao ponto de eu não ter mais sede e não desejar mais água. Então, se eu for beber o quarto copo d'água, o quarto copo d'água eu não vou beber porque não tem utilidade para mim. Então, a utilidade marginal, na prática, ela pode ser zero. Ou seja, eu não preciso daquele bem ou serviço. E eu vou precificar, a minha disposição a pagar por algo depende dessa utilidade marginal.
quanto maior a utilidade na margem, se eu comprar uma roupa adicional e tiver uma utilidade alta, eu vou estar disposto a pagar um valor maior. Mas se eu já tenho um guarda-roupa grande, com muitas roupas, uma roupa a mais pode não ser necessária, ou seja, utilidade marginal zero, ou eu posso desejar uma roupa a mais, mas na margem eu não estou disposto a pagar caro por ela. Então veja, todos os bens e serviços, o indivíduo, o consumidor, ele vai precificar de acordo com a sua utilidade marginal. E ela é decrescente. Em teoria, na nossa teoria do consumidor, nós vamos considerar que não existe utilidade marginal zero, ou seja, não existe um ponto de saciedade. Sempre mais é melhor. Na prática, pode existir uma utilidade marginal zero, como nós vimos. Um outro caso interessante é uma utilidade marginal negativa. Pode ocorrer? Pode. Por exemplo, poluição. A poluição é algo que quanto mais, pior. Então, a utilidade marginal da poluição, ela é sempre negativa. Mas como nas nossas teorias do consumidor, nos nossos exemplos, nós não vamos, num primeiro momento, utilizar algo que seja ruim, nós vamos considerar todos os bens e serviços dos nossos exemplos como algo bom, algo que sempre tem utilidade marginal positiva. Ela é decrescente, mas nunca chega a zero. Então, esse é um ponto interessante. Na nossa teoria, nós vamos nos restringir a bens e não males, como a poluição. Sempre mais é melhor. Então, veja, nesse primeiro gráfico, quando eu tomo copos d'água, estou com sede, bebo água. Primeiro copo, segundo copo, terceiro copo. Se essa curva ela se tornar horizontal, significa que a utilidade marginal é zero. Então, nós vamos imaginar, na nossa teoria, que essa curva ela é sempre crescente. Ela nunca se tornará horizontal. E um outro ponto interessante é o segundo gráfico. A utilidade marginal ela é decrescente, mas vamos imaginar que nunca chega num ponto de zero e ela nunca é negativa. Então, sempre mais é melhor. Ou seja, por mais água que eu beba, eu nunca mato a minha sede, mas eu valorizo na margem cada vez menos o copo d'água. É um caso interessante do dilema, né, esse paradoxo de água e diamante. A água, ela é abundante. Na verdade, ela está se tornando cada vez mais escassa, né? A água, ela está se tornando cada vez mais um bem escasso. Mas, como ela é encontrada em maior quantidade que o diamante, né, ela tem uma baixa utilidade marginal na margem. E o diamante, ele é raro, então ele é caro, porque tem uma grande utilidade marginal. Nós devemos lembrar, aqui tem um ponto interessante, que a água está se tornando escassa. Então, a água vai se tornar cada vez mais cara, porque a utilidade marginal será cada vez maior. E vai faltar água, já está faltando água. Então, a água é o produto do futuro, né? Principalmente a água mineral. Mas hoje você já tem a água purificada, que não é a água mineral, mas que é mais cara em várias regiões que tem escassez de água. A água engarrafada purificada. Aí vem uma pergunta interessante, que é, bom, já que a demanda nós conseguimos colocá-la, e essa é a ideia da economia, colocar a demanda na forma de uma equação.
como se fosse uma equação na física. Então, eu vou colocar ali todos os valores que influenciam a demanda, todas as variáveis. E essas variáveis têm que ser medidas. Então, por exemplo, quais são os fatores que influenciam a demanda? Eu vou colocar aqui o que normalmente é colocado na equação. Então, a renda influencia a demanda. Então, vamos tomar um exemplo: demanda por chocolate. Nós temos aqui a renda, influencia a demanda por chocolate. O preço do chocolate, o preço do bem, influencia, claro. Quanto maior o preço, menor a demanda. Mais caro o produto, menor a demanda. Preços de outros bens influenciam, claro. Se você tiver um produto substituto, então o que é o substituto? Que você pode substituir. Ou então é um produto usado junto, ele é complementar. Também vai afetar a demanda daquele produto. Fatores climáticos e sazonais, eles podem ser colocados na equação? Sim, desde que você tenha um número. Por exemplo, número pluviosidade em milímetros no mês. Clima, temperatura média do mês, vai influenciar a demanda? Claro, sorvete, cerveja. A propaganda, gasto com propaganda, você pode levantar o gasto com propaganda das empresas, né, de um determinado setor, e colocar na sua equação. Gostos e preferências dos consumidores, aí nós temos que colocar de alguma forma quantitativa. Se eu conseguir colocar um número nesses gostos e preferências. Por exemplo, o dia que chove, vende mais pipoca. Então, eu posso colocar 0 ou 1, choveu ou não choveu. Né? Fez calor acima de 30 graus ou abaixo de 30 graus. Então, eu posso colocar números aí nos gostos e preferências, sempre com a devida atenção à teoria, né? E à prática também. Expectativa em relação ao futuro, eu posso ter uma medida da expectativa dos consumidores, mais otimistas ou menos otimistas. Existem pesquisas sobre a expectativa em relação ao futuro dos consumidores. E até mesmo a questão do crédito, valor total do crédito nos bancos. Influencia principalmente consumo de bens duráveis, que as pessoas fazem financiamento, precisam de crédito para comprar. Por exemplo, automóveis, né? Os bens duráveis, automóveis, móveis, né? Talvez até a parte de eletrônicos, eles dependem, imóveis, casas, apartamentos, dependem de crédito, financiamento. Então, veja, dentro da perspectiva de uma equação para mensurar a demanda, nós temos algumas variáveis mais importantes. Renda, preço do próprio bem, preços de substitutos e complementares, né? Com certeza, o preço da manteiga influencia a venda da margarina. O preço do computador influencia a compra de softwares. Então, nós temos aí bens substitutos e complementares. E aqui a ideia é colocar na forma de uma equação. Então, veja, nessa equação estão as variáveis mais importantes. Nós temos, então, o preço do próprio bem, PS, preço do bem substituto, PC, preço do bem complementar, que normalmente as pessoas usam junto, a própria renda, pode ser usada a renda per capita do país ou da região, e ele colocou aqui G, né, de forma genérica, outros gostos e preferências que possam existir, que você pode mensurar
pela temperatura, pela chuva, outros fatores de marketing, gasto com propaganda do setor. Então, veja que nós estamos colocando aqui uma equação. Esse bem que está sendo analisado, normalmente nós delimitamos. Então, pode ser gasolina, pode ser chocolate, podem ser carros novos. Claro que aí nós vamos ter que utilizar, muitas vezes, índices de preço. Então, por exemplo, se eu estou analisando o preço de chocolate, eu posso ter um índice de preço das barras de chocolate, porque tem várias marcas. Se eu quiser algo mais específico, também pode ser calculado. Então, por exemplo, se eu tenho uma determinada empresa que vende um determinado produto de chocolate, eu posso, via pesquisa, obter os dados e calcular a função de demanda, estimar a função de demanda para um determinado produto de uma determinada marca. Isso também pode ser feito. É claro que aí vai ter que ser feito o levantamento de dados para ter os números. Então, veja, o primeiro passo é analisar o sinal, né, que é da relação entre a variável e a demanda. Como assim? Como assim sinal? Então, vamos olhar aqui. O preço do próprio bem. Então, a gente coloca aqui negativo. O que significa um negativo? Que quando sobe o preço do bem, cai a compra desse bem. Cai a demanda pelo bem. Isso é uma situação, né, até intuitiva. Quando o preço de algo sobe, as pessoas deixam de comprar. Então, ele chama de lei geral da demanda. Na verdade, isso é intuitivo, tá certo? Se você chegou no supermercado, aumentou o preço do feijão, normalmente vai cair o consumo de feijão. E as pessoas talvez até substituam por um outro produto. O produto que as pessoas mais substituem, o feijão, seria a lentilha. Então, aqui, eu acho que não tem, é intuitivo, muito problema. A questão, que não é tão intuitiva, é que quando o consumidor sobe o preço do produto, ele deixa de comprar, você tem dois efeitos. Como assim? Então, primeiro, é o efeito substituição. O bem, que fica mais barato relativamente, essa é a palavra-chave. Então, se o preço do feijão subiu, eu posso deixar de comprar o feijão e substituí-lo por lentilha. Se o preço da manteiga subiu, eu posso, como consumidor, escolher deixar de comprar manteiga e vou comprar margarina ou requeijão ou qualquer outro substituto da manteiga. Então, existe um efeito substituição nesse processo. Um outro ponto importante é o efeito renda. Por que efeito renda? Se o preço, mesmo que seja de um produto, se o preço subiu, significa que a minha renda ela é menor. Não em termos absolutos, mas em termos relativos. Significa que o meu poder aquisitivo diminuiu. Eu não consigo comprar tanta manteiga como eu comprava antes, porque o preço da manteiga subiu. Então, você tem um efeito renda aqui. A gente verifica de forma mais forte o efeito renda quando o produto que subiu o preço ele tem um peso no orçamento do consumidor maior. Por exemplo, quando sobe o preço da gasolina ou do combustível, vamos colocar de uma forma genérica, subiu o preço do combustível, tem um peso no orçamento grande, e aí as pessoas, mesmo que seu salário seja o mesmo, em termos relativos, ele diminuiu. Você não consegue comprar tanto combustível como comprava antes. Seu poder aquisitivo diminuiu.
E isso vai ter um efeito na realocação do seu orçamento. Você pode deixar de comprar combustível, talvez você tenha que deixar de comprar outros produtos. Talvez você tenha que deixar de jantar fora, talvez você tenha que deixar de ir no cinema uma vez por mês, porque o preço do combustível subiu. Então, depende também o impacto no orçamento do consumidor, né, esse efeito renda, depende do peso no orçamento de cada pessoa ou de cada família. Então, quando nós olhamos, aqui é um primeiro momento de uma equação de demanda. O que significa essa equação de demanda? Ela está aqui. Então, a demanda por livro. Né? Vamos tomar um determinado livro. Então, você tem um livro lá, pode ser um livro infantil, né? Tem um consumo A, que nós chamamos um consumo mínimo. Por que ele é mínimo? Mesmo que o preço seja, né, aqui, o preço, veja que se o preço subir, vamos colocar um valor aqui, né, no livro. O livro custa, se o livro custar R$ 100, quantos livros serão comprados? Então, se você colocar aqui o preço do livro em R$ 100, você vai perceber que a quantidade é zero. Então, se o preço do livro alcançar R$ 100, olhando aqui no gráfico, ninguém compra o livro. Esse é um fato. A equação está me dizendo isso. Porém, vamos colocar aqui R$ 80 do livro. Eu consigo vender 5 livros. Se o livro custar R$ 40, vou vender 15 livros. Então, a equação da demanda, ela relaciona a demanda com a variável importante que eu estou analisando. No caso aqui, a equação está relacionando a demanda em quantidade de livros com o preço do livro. E ela está me mostrando que, vamos supor, se o preço for zero, né, as pessoas vão ter o livro de graça, então serão 25 livros doados de graça. Isso é o máximo. E se custar R$ 100, não tem livro nenhum. Aí vem um outro ponto, o bem substituto. Veja que o bem substituto, tomando o caso do livro, seria um livro infantil concorrente. Eu posso comprar aquele livro, mas tem outro livro infantil ou outros livros que eu poderia comprar. Então, são bens substitutos. Quando eu tenho essa situação, quando sobe o preço do substituto, né, tudo mais constante. Então, eu estou usando a cláusula ceteris paribus. A renda, outros preços são constantes. O que ele faz? Um aumento no preço do substituto aumenta a demanda do outro livro. Ou como ele coloca, manteiga e margarina. Se aumentar o preço da manteiga, os consumidores deixam de comprar manteiga e vão comprar margarina. Então, eu tenho aqui um efeito positivo. Esse efeito positivo, então, veja que é um efeito cruzado, preço de um bem influenciando o consumo de outro. O preço da margarina influenciando o consumo de manteiga. É um efeito que nós chamamos cruzado. Ele é positivo. Então, acompanhando os sinais, né? Quando sobe o preço da manteiga, aumenta o consumo de margarina. Então, está na mesma direção, é positivo. Aqui, veja, tem vários substitutos que nós podemos dar exemplo. Então, 2 refrigerantes, né? 2 cervejas,
a carne bovina e a carne de frango são substitutos próximos, né? Até mesmo a carne bovina, de frango e queijo são substitutos, tá certo? Ovo estão dentro da parte de proteína animal. Então veja o que ele diz aqui. Se ele supõe um aumento no preço do Guaraná, aumenta o consumo de Coca-Cola, para todos os preços da Coca-Cola. Então, como que eu mostro esse efeito na curva de demanda? A curva de demanda da Coca-Cola se desloca para a direita e para cima. Por quê? Porque o preço do concorrente, do substituto, aumentou. Então, se o preço do Guaraná subiu, os consumidores vão querer mais Coca-Cola, para todos os preços da Coca-Cola. Então, esse é um exemplo. E muitos outros exemplos de bens substitutos que você possa ter. Existe um deslocamento da demanda do substituto em um efeito cruzado. Veja que é o preço do Guaraná, que não está no gráfico, influenciando a demanda por Coca-Cola, que está no gráfico. Por isso que a demanda por Coca-Cola se desloca. Da mesma forma, eu posso ter produtos complementares. E é um efeito negativo, ou seja, quando sobe o preço de um dos bens, leva a uma redução na demanda do outro. Como eles são utilizados juntos, se subir o preço desse bem, eu vou deixar de comprar. O outro ele é utilizado junto, então também vou deixar de comprar. Quando sobe nas crises do petróleo, quando o preço do petróleo e do combustível subiu, os carros que tinham grande potência, mas eram menos eficientes, eles deixaram de ser vendidos. Por quê? Porque o preço do combustível mais caro aumenta a venda de carros menos potentes e mais eficientes. Então, esse também é um efeito dos bens complementares. Então, veja, é um efeito aqui cruzado e negativo. São bens complementares, usados juntos. O computador e o software. Explodiu o consumo de softwares. Por quê? Porque as vendas de computadores também aumentaram. O computador pessoal, ele se tornou cada vez mais barato ao longo do tempo. Então, isso fez com que mais pessoas tenham computadores pessoais e mais pessoas demandem softwares para eles. Então, você tem um efeito aqui interessante de queda no preço do computador, aumenta a venda de computadores e aumenta a venda dos softwares que são utilizados juntos. Então, aqui ele está mostrando, né, alguns exemplos de bens complementares. E ele pega aqui, então, o preço do litro de gasolina. Quando aumenta o preço dos automóveis, vende menos automóvel e também vai vender menos gasolina. Então, a demanda por gasolina se desloca para a esquerda e para baixo. Então, qual que é o raciocínio aqui? Se sobe o preço do carro, automóvel, vende menos automóvel. E se vende menos automóvel, vende menos gasolina. Para qualquer preço da gasolina, você vai vender menos gasolina. Então, veja, esse raciocínio de efeito, vamos chamar assim, um efeito em cadeia e um efeito cruzado, ele acontece todos os dias nas nossas vidas, né? Seja com os bens aqui complementares, seja com os bens substitutos. E um outro ponto importante é a renda. A pergunta básica aqui é a seguinte: no nosso caso atual, está caindo a renda das pessoas, né? E se aumentar a renda ou diminuir a renda, qual é o efeito sobre
sobre as vendas, sobre o consumo, sobre a demanda. Então, vejam, assim como as outras variáveis têm sinais já definidos, a renda pode ter 2 sinais e pode até ser 0. Então, veja, vamos tomar o caso da nossa situação, vamos ser positivos e otimistas. Vamos pensar que daqui 2, 3 anos a renda aumenta. Essa é a expectativa, né? Sempre otimista. Se a renda aumenta, a renda per capita, que é a renda por habitante, aumenta, o que acontece com o consumo dos bens? Alguém pode te responder assim: vai aumentar o consumo de todos os bens se a renda aumentar. Não é bem assim que ocorre. Por quê? Nós temos um efeito positivo para a maior parte dos bens, o efeito renda é positivo. São chamados bens normais. Então, de fato, essa resposta que quando aumenta a renda, aumenta a demanda pelos produtos, de forma geral, para a maior parte dos produtos, funciona. Mas existe a possibilidade de que o aumento da renda cause queda no consumo, queda na demanda. A pergunta é, por quê? Por que existem bens chamados inferiores? Os bens inferiores, tudo mais constante, quando aumenta a renda, diminui a quantidade demandada. Por quê? Normalmente são bens de consumo já saciado e que os consumidores desejam substituí-lo. Então, se você se alimenta todo dia de arroz e feijão, né, e a população tem como base o arroz e feijão, provavelmente arroz e feijão são bens inferiores. O que significa isso? Se aumentar a renda per capita daquela população, ela vai trocar o arroz e feijão, que é a comida tradicional, por outra. Se num determinado país a base da alimentação é batata, provavelmente, aumentando a renda da população, ela vai trocar a batata por outro produto. Ela já está saciada de batata. Talvez chegou o ponto de substituir por outra coisa. Da mesma forma, os bens inferiores, aumenta a renda, diminui o consumo, são passagem de ônibus, carne de segunda, aluguel e todos os produtos tradicionais que nós chamaríamos da cesta básica. Óleo de soja, na nossa região não é comum, mas farinha de mandioca é muito consumida no norte e nordeste, é um bem inferior. Então veja, o pão francês. Então, vários produtos da cesta básica já são inferiores para a maior parte da população. E ainda existem os bens de consumo saciado, onde aumentando ou diminuindo a renda não gera forte efeito ou é praticamente zero o efeito sobre a demanda. Quais seriam? Principalmente sal, e colocou arroz, que é próximo de zero, açúcar. Note que qual que é o ponto importante do efeito da renda sobre o consumo? A resposta mais adequada para saber o efeito da renda sobre o consumo é determinar em qual faixa de renda você está, ou a população que você está analisando, qual é a faixa de renda que ela está. O que vai acontecer? Se você separar a população, vamos supor, em 5 faixas de renda, ou 10, como é mais comum nos trabalhos científicos, as faixas de renda mais altas terão vários bens inferiores. As classes de renda mais baixas, talvez nenhum produto seja inferior.
Para os mais pobres, todos os produtos são normais. Conforme você vai aumentando a faixa de renda, as pessoas vão se tornando saciadas e chegando ao ponto de eleger alguns produtos e serviços para serem substituídos. Então, quando nós temos essa análise da renda, nós podemos ter uma situação média, que é essa que nós estamos analisando aqui. E nós podemos, inclusive, separar por faixas de renda. Normalmente, nas nossas equações que nós vamos utilizar renda per capita ou índices de renda. Então, o índice de renda, por exemplo, no ano 2020, coloca o índice de renda 100. Se em 2021 esse índice cai para 95, significa que teve uma queda de 5% na renda per capita da população. Então, é muito comum também utilizar índices de renda, começando em 100. Então, num dado ano é 100, e aí você ajusta os outros anos de análise. Então, veja, o importante aqui é que nós temos um efeito que pode ser variável da renda sobre o consumo. Tomando como exemplo o nosso momento atual, né, trazendo para a realidade essa análise da renda, a nossa renda per capita esse ano está sendo projetada, ou a previsão é de que caia de 5% a 7%. Então, o que significa isso? Quais são os produtos que vão ter maior diminuição do consumo? Aqueles que têm um efeito renda mais forte. Então, por exemplo, se você toma os bens normais ou os bens que têm mais forte efeito renda, como bens duráveis, esse ano vai cair bastante as vendas de automóveis, móveis, eletroeletrônicos, tá? Ao mesmo tempo, quando houver o aumento da renda, houver crescimento econômico, são os primeiros setores que vão sair da crise, porque ele tem um efeito renda mais forte. Um pequeno efeito na renda dá um grande efeito na demanda. Ao passo que bens essenciais de efeito renda zero, saciados, por exemplo, que é o caso da alimentação, a tendência é que esse ano não tenha grandes variações. Por quê? Porque a renda aumente ou diminua, o consumo de alimento não varia tanto assim. Já a passagem de avião varia, né? O número de voos de pessoas viajando, pacotes turísticos, varia muito mais do que as vendas de alimentos. Então veja que o efeito renda aqui, ele depende também do produto que você está analisando. Então, se você tem bens duráveis, se você está analisando bens de luxo, que nós chamamos, de consumo não essencial, o efeito da renda é muito mais forte, né? De forma geral, para a população, ela pode cortar o que do orçamento? Ela pode cortar viagens turísticas, né? Ela pode cortar alimentação fora de casa, né? A parte de recreação e cultura, mas o item, talvez o último que a população vai cortar, é a alimentação. Então, o efeito renda, a queda na renda, vai afetar mais fortemente os bens não essenciais. Vejam, ele dá um exemplo da carne de primeira. Vamos pensar no filé mignon. O filé mignon, então, a carne de primeira, quando aumenta a renda, desloca a demanda para a direita. Por quê? Para qualquer preço, aumenta a demanda. Vai aumentar, a tendência é aumentar o consumo. Quando aumenta a renda, as pessoas vão querer comer mais carne de primeira.
A disposição a comprar aumenta. Por isso que a demanda vai para a direita e para cima. A carne de primeira é um bem normal, assim como são os bens duráveis, tá? Chocolate também. Agora, a carne de segunda, ou farinha de mandioca, pão francês, arroz e feijão, tem um efeito negativo aqui do efeito aumenta a renda, diminui a demanda para todos os preços. Então, olha só, a carne de segunda, né? Aquele bife que você manda passar na máquina para ficar mais mole, a demanda vai para a esquerda. Pode acontecer, terceira possibilidade, de não sair do lugar, que ele chama de bem saciado. Ele dá o exemplo do arroz. Eu daria o exemplo do sal, seria melhor. Né? Quando aumenta a renda, explode o consumo de sal? Não. Quando cai a renda, despenca o consumo de sal? Também não. Por vários motivos. O sal é insubstituível ou praticamente insubstituível. Ele tem um peso no orçamento pequeno. Então, o sal, aumente a renda ou diminua, basicamente a demanda é a mesma. No livro, ele dá o exemplo de arroz. O arroz, de fato, é difícil de substituir. Talvez macarrão. Né? E também, se aumentar a renda, não vai aumentar o consumo de arroz. Ou diminuir se diminuir a renda. Então, perceba, o último item aqui que ele coloca é os hábitos dos consumidores. Nós temos que tomar atenção aqui que na equação de demanda, esses hábitos, gostos e preferências, eles têm que ser quantificados. Eu tenho que usar variáveis ou em número, temperatura, milímetros de chuva, número de dias chuvosos, né? Ou então colocar um número de alguma forma. Então, hábitos e preferências podem ser alterados. Essa palavra manipulados, eu prefiro substituir por influenciados, por propaganda e campanhas promocionais. Então, veja, qual é o efeito que uma propaganda tem sobre os consumidores? Ele atrai consumidores. Então, ele desloca a demanda, uma propaganda bem feita, positiva, desloca a demanda para a direita. Seria esse caso aqui, né? Mesma coisa, um bem normal ter aumento da renda. Então, quando eu faço a propaganda, eu estimulo os meus consumidores a adquirir o produto para qualquer preço dado. Então, esse é o efeito. Ele dá o exemplo aqui do leite e do cigarro. O leite é uma propaganda positiva sobre o consumo de leite. Então, aí você está deslocando a demanda para a direita. A propaganda para o cigarro é o que nós chamamos de propaganda negativa. Então, a demanda por cigarro vai para a esquerda e para baixo. Perceba, então, que a propaganda ela pode atuar também dos dois lados. A propaganda ela pode ser positiva, como no caso do leite, né? Ou suco de laranja, ou outra propaganda positiva, e ela pode ser negativa, levando o consumidor a ter consciência dos problemas causados pelo fumo ou do consumo de outro produto. Né? Então, pode ser, a propaganda tem esses dois lados também. Aí vem uma pergunta interessante, que é o seguinte: nós podemos analisar a demanda, o consumo, para um consumidor, podemos fazer isso. E nós podemos agregar, e na verdade é o que a gente faz no dia a dia, a demanda de mercado é uma agregação, um somatório das demandas individuais. Então, quando nós falamos assim, esse mês foram vendidos
X mil carros novos. O que significa isso? É uma demanda, tá? É um ponto no tempo de uma demanda que é um somatório das demandas individuais. Então, aqui, simplesmente isso. A demanda de mercado, aqui, é um símbolo matemático de somatório, somatório das demandas individuais. Note que podem existir pessoas que não compraram o produto, porque o preço estava acima da disposição a pagar. Isso não significa que ela está fora da demanda. Esse é um ponto importante. Então, vejam, a demanda do consumidor A, vamos tomar uma pessoa sozinha aqui, é o consumidor A. Vamos supor que o preço desse bem seja 80, tá? Ela compraria aqui 50 unidades. Mas se você aumentar muito o preço, pode ser que ela não compre nada. Existe um preço aqui para o qual, além do qual, vamos dizer assim, essa pessoa não vai comprar nada. Não quer dizer que ela não seja um consumidor potencial. Da mesma forma, esse consumidor B, ele tem uma disposição a pagar, então, ao preço de 80, ele compraria 100 unidades. Ao preço, por exemplo, de 40, ele compraria 300 unidades, o consumidor B. Mas mesmo ele, a partir de um preço aqui mais alto, ele compraria zero. Então, o somatório dos consumidores nos dá a função de demanda. Essa função de demanda é um somatório, né? É isso que ele está colocando aqui. Soma das demandas individuais. Para cada preço dado, quanto que cada um consome, eu somo e tenho uma demanda de mercado. Vamos supor que o preço de mercado seja 60. Os consumidores comprarão 300 unidades do produto. Mesmo assim, veja que tem um preço para a demanda de mercado, tem um preço mais alto, talvez as vendas fossem zero, tá? Então, a gente precisa avaliar isso, né, junto com a oferta, que é o que nós vamos fazer na segunda parte da apresentação do capítulo. Eu preciso saber, para definir o preço de mercado, qual é a oferta de mercado, onde ela está passando aqui, para determinar o equilíbrio. Então, veja, variações de demanda não são variações da quantidade demandada. Então, quando eu faço um deslocamento da demanda, significa que está mudando algo que não está no gráfico. Como assim? Por exemplo, esse gráfico aqui de demanda. Se eu estou aumentando ou diminuindo o preço, eu estou olhando a curva de demanda. Mas se eu vario renda, se eu vario preço de bem substituto ou complementar, essa demanda ela vai se deslocar para cima e para baixo. Então, veja, todos os fatores que influenciam a demanda, que não estão no gráfico, deslocam a demanda. O fator preço do próprio bem, quando ele muda, eu estou dentro dessa curva de demanda. Estou variando aqui dentro. Então, esse é um ponto importante. Dentro da curva de demanda, eu tenho variações do preço do próprio bem. Deslocamentos da demanda é quando eu modifico, ou o mercado modifica, variável que não está no gráfico. A renda, preços de outros bens, gostos, expectativas, né? Então, não está no gráfico. Então, a demanda se desloca. Então, veja, se eu estou subindo o preço de 40 para 60, eu estou dentro da curva de demanda. No caso aqui, ele colocou cigarro.
Mas se eu tenho uma propaganda forte negativa, eu não estou dentro da curva de demanda. Eu estou deslocando a demanda. É diferente desse outro gráfico. Então, a propaganda negativa sobre o cigarro não está na curva de demanda, e sim fazendo ela se deslocar. Da mesma forma, a renda, preços de substitutos de complementares vão deslocar a demanda. Outro ponto importante é o bem-estar do consumidor. Ele é medido pelo excedente do consumidor. Então, note que, vamos supor que o preço de mercado seja esse. Então, a curva de oferta está passando nesse ponto. Os consumidores, eles estão dispostos a pagar valores da curva vermelha. Então, entre o preço de mercado e a disposição a pagar, tem uma diferença. E essa diferença, dessa diferença é o excedente do consumidor. Um exemplo individual. Eu vou até uma loja, olho uma determinada roupa, essa roupa não tem preço. Então eu olho, por exemplo, uma camisa e penso, estou disposto a pagar R$ 100 pela camisa. Essa é a minha disposição a pagar. Eu sou um ponto da curva de demanda. Então eu estou, por exemplo, neste ponto. Estou disposto a pagar R$ 100. Quando eu entro na loja e pergunto o preço, a camisa custa R$ 50. Esse é o preço de mercado. Mas eu estava disposto a pagar mais. Então eu vou ter um excedente do consumidor. Assim como vários consumidores terão excedente. Ele está disposto a pagar um preço acima do preço de equilíbrio. Então você gera excedente do consumidor. É um bem-estar gerado para os consumidores. O paradoxo de Giffen é um caso muito especial no qual a demanda pode ser positivamente inclinada. É um caso muito especial no qual você tem um aumento de preço acompanhado de um aumento da quantidade demandada. Veja que eu não vou entrar em muitos detalhes, como eu falei, é difícil encontrar no mundo real uma situação desse tipo. Nós vamos ter o exemplo, né, da comunidade inglesa pobre, né, no século XVIII, e ocorre uma queda no preço da batata, que é o principal produto da alimentação. Como a população gastava a maior parte da renda com batata, seu poder aquisitivo aumenta quando o preço da batata cai. E o efeito renda faz com que a população não compre batata, mas compre carne e outros produtos essenciais. Então vejam, o ponto importante aqui é que a batata ela é um bem essencial e ela é um bem inferior. Não é somente um bem inferior. O bem de Giffen ele é tão inferior que quando o preço dele cai, você tem um efeito renda tão forte que faz os consumidores deixarem de comprar aquele produto para comprar outros. Então, principalmente o irlandês, no século XVIII, ele no café da manhã comia batata, no almoço comia batata e na janta requentava o almoço. Então só era batata. Por isso que quando cair o preço da batata, eu vou comprar mais batata? Não, eu vou comprar outra coisa. Um resumo, onde que a gente quer chegar na teoria da demanda? Vamos supor que essa seja uma demanda de mercado. Veja que ela está na forma de uma equação. O que significa essa equação?
Então, vamos tomar aqui a quantidade de um determinado bem. Essa quantidade, normalmente, ela é dada em unidades, quilos, toneladas, ou seja, normalmente é algo, uma medida física. 3, está vendo esse número 3? Vamos analisar esse número 3 da seguinte forma. É uma quantidade comprada do bem que independe das variáveis que nós vamos analisar aqui. Ela é uma quantidade autônoma de consumo. Não depende de preços, não depende da renda. O preço do próprio bem, você tem um coeficiente de 0,5 multiplicando o preço do próprio bem. Esse preço do próprio bem estará normalmente na moeda corrente, no caso reais. Se eu colocar 10 reais aqui, significa que eu tenho um número negativo, 10 vezes 0,5, menos 5. Da mesma forma, o preço do bem substituto, ele age de forma positiva, aumentando o consumo daquele bem. Então, veja, se o preço do substituto sobe, aumenta o consumo daquele bem. Então, é um bem substituto, que está positivo. O preço do bem complementar, que é PC, tem um coeficiente de menos 0,1. O que significa? Vamos supor que o preço do complementar, o produto usado junto, é 5. Então, você vai ter aqui menos 0,5 diminuindo a demanda daquele bem. Veja que é um efeito cruzado. Tanto o bem substituto, o preço do bem substituto influenciando o preço de outro bem. E o preço do bem complementar influenciando a quantidade do outro bem. O preço do bem substituto influenciando a quantidade de outro bem demandada. E aqui a renda, a gente sabe que é positivo, ou seja, é um bem normal. Verifique aqui, é 0,9, é um efeito bem forte da renda, e é um bem normal. Poderia ser negativo? Sim, poderia. Seria um bem inferior. Então, o efeito da renda aqui ele é positivo, a gente sabe que é um bem normal. Mas poderia ser negativo, o bem, no caso, seria um bem inferior. Aumenta a renda, diminui o consumo. No caso que ele está apresentando, o bem ele é normal. Aumenta a renda, aumenta o consumo. Agora, se for nos nossos tempos aqui, que está caindo a renda, é um bem que vai cair o consumo dele, vai cair a demanda, tá certo? Ele coloca aqui que gostos e preferências não são observáveis. Na verdade, você pode pôr outras variáveis aqui. Veja, vamos supor que seja demanda por sorvete. Eu posso colocar temperatura média do mês? Posso. Se o bem aqui é a quantidade demandada de pipoca, eu posso colocar aqui número de dias chuvosos por mês? Se fizer sentido, pode, tá? Tudo o que pode ser justificado teoricamente e empiricamente. Então, nós temos aqui uma equação de demanda. Vamos tomar um caso aqui mais prático. Vamos supor que fosse demanda por demanda por cerveja. A demanda por cerveja, 3 bilhões de litros por mês, seria uma quantidade consumida de forma autônoma. Um índice de preço da cerveja, quanto maior o índice de preço, menor o consumo da cerveja. Aqui o preço do bem substituto. Qual que é o substituto da cerveja? Eu posso colocar aqui a aguardente. Posso pôr um índice de preço da aguardente para o substituto. O preço do bem complementar.
posso identificar aí algum bem complementar. E o efeito renda da cerveja, positivo, é muito forte. A cerveja chega a ser um bem de luxo. Poderia acrescentar gasto com propaganda das empresas. Poderia acrescentar um outro coeficiente positivo, gasto com propaganda. Poderia acrescentar um outro coeficiente positivo de temperatura média do mês. Né? Nos meses mais quentes, vende mais cerveja. Então, veja que aqui vale você unir a parte teórica e a empírica, para que a gente possa obter uma equação que seja verificável no mundo real. Tá? Essas equações, elas são obtidas por métodos estatísticos, a econometria, e é algo comum. Existem várias medidas para vários bens e serviços. Então, eu agradeço a atenção e voltaremos na segunda parte da aula. Obrigado.